Falei para o Zezé que não mandou para aqui o Zezé parar de pregar ninguém, né? Ele é o dono da casa, ele faz o que quer, né, irmão? Você vê? Vai lá em Barra Alegre e vai ver como é lá. Né? Queridos, que bênção, né? Que coisa gostosa. Essa vigília, estivemos aqui na vigília passada, a última vez, estivemos aqui também, foi bênção demais, muito bom. E a gente sabe que é difícil, né, trazer o povo para oração. Né? Aqui tem 3 igrejas que tem aqui, né? 3 igrejas. Por parte das 3 igrejas, né? Seria para estar lotado de gente que vem para todo lado aí. Mas nem todos entenderam, né, a importância disso, a importância da oração. Nós que alguns têm esses compromissos, casamentos, aniversários, outras coisas mais, mas às vezes a grande maioria, porque não está confortável, todo cansado, até meia-noite, misericórdia, né? Ele não falou aqui, né, que antigamente era de 7 até às 7 da manhã, né? E ali o fogo descia, o milagre acontecia, né? O poder de Deus, muitas coisas aconteciam naquele lugar ali, e Deus ele quer trazer isso novamente para nós, né? E eu louvo a Deus, né, por esse despertamento, que até começou comigo, quando eu estive aqui, esse desejo de coração dele, e nós abraçamos a causa com ele, né? E já temos um projeto, né, de alcançar outras shalons também, começar a inflamar esse povo, juntar esse povo aí, e Deus tem grandes coisas para fazer nesse negócio, em nome de Jesus. Grandes coisas vão acontecer. Não tem como nós continuar do mesmo jeito, se a igreja se despertar para a oração, para clamar ao Senhor, né, para alinhar com a palavra do Senhor. E foi muito bom as mensagens que foram ministradas aqui desde o início, né? E o pastor Neuci citou aqui em Atos 1:8, quando ele cita que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Irmãos, Deus é maravilhoso, né, com o crente, né, com o pecador, né? Ele nos tirou do lamaçal de pecado, todo bagunçado, todo bacalhado, né? Nos lavou no seu sangue, nos purificou na sua palavra, nos ensinou ao caminho certo, e depois ele veio o Espírito Santo e enche o crente. A vontade dele é essa, né, irmãos? Essa vez não é bem assim que acontece, na maioria das vezes não. E o Senhor nos enche, Ele quer encher a igreja, Ele quer encher o homem, a mulher, o jovem, com uma grande obra nessa terra. Ele quer nos encher, Ele quer fazer de nós um instrumento poderoso na mão dele. Lá em Isaías capítulo 5, ele vai falar daquela parábola da vinha, né? Ele cita ali que, falando para a nação de Israel, o de Judá, se não fala a memória, que ele preparou um grande campo, um terreno bem fértil, né? Tirou todas as pedras, tirou todos os espinhos, limpou tudo, fez uma cerca em volta, fez ali um lagar, né? Fez ali uma torre e plantou as melhores vides daquele lugar. Só que aconteceu o inverso que ele esperava. Ele queria colher frutas boas, e aquelas vides simbolizando a nação de Israel deu frutas ruins, frutas que não prestavam. Então o Senhor, mas Ele requer de nós, da igreja do Senhor, Ele requer da minha vida de você frutos bons. E Ele espera de nós, irmãos. Ele não está aqui nessa terra aqui para construir família, para ter dinheiro, para ter casa, para ter casa. Isso é bênção de Deus, né? Isso é para nós mesmos. Mas não é esse propósito de Deus para mim, para a sua vida. É nos encher do Espírito Santo. É nos fazer instrumento. Onde que nós vamos passar, nós vamos deixar uma marca de Cristo naquele lugar. É para isso que eu e você está sobre essa terra. É para isso que estamos nessa terra. Então nós temos que entender isso, a igreja do Senhor, despertar para isso e fazer como a pregação do pastor José. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Poder purificar, Ele tem e purifica. Ele já ungiu a nossa cabeça nessa noite. Já ungiu os nossos ouvidos para ouvir a voz dele nessa noite. Ele já ungiu os seus olhos para você ter visão espiritual nessa noite. Ele já ungiu a sua boca para Deus te usar na palavra da pregação, para você abençoar a vida. Já aconteceu isso aqui nessa noite, eu creio. Então o que falta, pastor?
É nós sair e fazer. E lá em Atos 2 também ele fala, cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos, e de repente veio do céu um som de um vento impetuoso e encheu toda a casa. E quem estava de fora, que loucura é essa? Todo mundo bêbado, mas não era isso. Não era ninguém embriagado por álcool, por vinho. Era o poder do Espírito de Deus. E dali saem os apóstolos, entre eles Pedro, o camarada que é um cara turrão, um cara ignorante, um cara bem leigo, é pescador. E na primeira pregação desse homem, depois de cheio do Espírito Santo, quase 3.000 almas, ou 3.000 almas, se rende aos pés do Senhor. Não a pregação, a fala de Pedro, mas Deus na vida de Pedro, as coisas aconteceram. E ali, irmãos, esse fogo, esse Espírito Santo, essa unção, esse poder, começou a inflamar as pessoas. Aí nós vimos a igreja primitiva, tinha tudo em comum, amor ali, não faltava nada para ninguém, um abençoava o outro. A Bíblia fala assim que o Senhor acrescentava à igreja os que haviam de ser salvos. E a igreja começou o quê? A crescer. Aí veio a perseguição sobre a igreja. Homens têm que fugir com a sua família, com seus filhos, com a sua esposa, e por onde eles passavam, era como se fosse uma tocha de fogo passando, deixava ali a palavra do Senhor, fugindo, correndo e anunciando a palavra do Senhor, e levando o camarada cheio de ódio, para prender, para buscar a igreja, para levar os irmãos. Paulo, e o Senhor levanta e tem uma carta na mão, autorização na mão das autoridades da época, para pegar, prender, fazer o que ele quisesse com as pessoas, e vai ali atrás. E no meio do caminho, aquele clarão, ele cai de cara no chão. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem você persegue. Uma igreja cheia do Espírito Santo não tem ninguém para parar. Não tem ninguém que pode parar. Quem és tu, Senhor? Pega ele, conduz ele até Damasco, e fica uns dias ali cego, perdeu a visão, e o Senhor pega e fala para Ananias, vai lá. Tem um camarada lá, ora para ele, que ele está cego, ele está ali sem comer, sem beber nada, e fala o nome do camarada para Ananias: Senhor, mas esse homem aí, misericórdia, Senhor. Esse cara é ruim, esse cara é mau, esse cara tem feito isso. Vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Vai, ora para ele, para que ele volte a enxergar. Ele fala com ele, com Paulo: Paulo, o Senhor me enviou aqui para que você volte a enxergar e seja cheio do Espírito Santo. Aí um cara que tinha toda a força e energia para fazer o mal, agora está do lado de Deus, do lado de Jesus, e começa a avançar, irmãos, de uma maneira extraordinária, que o Novo Testamento aqui, muitas cartas, apóstolo Paulo, o que era usado para o mal, Deus transformou para usar para ele. E esse homem tinha um prazer. Ele falou: eu trago em meu corpo as marcas de Cristo. Quanto mais ele apanhava, quanto mais sofria, mais ele fazia. E é o que nós temos que aprender hoje, irmãos. É o que a igreja atual brasileira, a igreja no mundo hoje tem que entender isso. Crente não quer aceitar sofrimento mais, pastor. Cristo não quer ter luta mais, como o pastor Elci perguntou aqui, e mostra todo mundo bem, todo mundo dinheiro na conta, todo mundo tem problema. E Paulo ele tinha um prazer: eu estou sofrendo por causa de Cristo. Eu estou sofrendo porque eu estou fazendo a obra do meu Senhor, a obra do Senhor, do meu Jesus. E lá em Atos capítulo 17, do versículo 1 até o versículo 6, nós vamos ler. A palavra diz assim: quando Paulo chega ali
Tessalônica e depois ele vai para Bereia. E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E esse Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres distintas. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios, e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade, e assaltando a casa de Jason, procuravam tirá-los para junto do povo. Porém, não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença do magistrado da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Esta era a fama que aqueles homens falaram para as autoridades da época. Estes homens que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Eles falam com muita preocupação e com muito medo, porque eles sabiam o que estava acontecendo, o rastro que estava ficando para trás, aonde esses homens passavam. O poder de Deus, o agir do Espírito na vida desses homens e das pessoas que eram passar pelo caminho. Eu quero deixar pontuar 4 pontos aqui rapidinho para a gente ganhar tempo, dentro desse versículo, né? Os que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Essa frase foi dita como acusação contra Paulo e Silas, mas revela uma grande verdade. O Evangelho anunciado com poder, ele provoca impacto. O Evangelho anunciado com poder, ele provoca impacto. O Evangelho anunciado com poder, irmãos, com unção, com graça, ele abala estruturas. O Evangelho anunciado com poder, com autoridade, cheio de Deus, o inimigo ele tem que reconhecer, ele tem que bater em retirada. Quando o crente chega numa família oprimida, você está cheio de Deus, a presença de Deus chega junto com ele, e acontece um impacto ali. Eu estava ali adorando mais cedo e pensei: meu Deus, com certeza alguma coisa está acontecendo para doar na atmosfera espiritual nessa noite. Tem barracinho daqui, coisa dali, mas tem uma igreja aqui clamando, e o mundo espiritual está em atividade, irmãos. É oração que sobe, é glória que desce, é oração que sobe, é louvor. O mundo espiritual está em atividade, porque a igreja Shalom, Barra Alegre, Bom Jardim, Bom Retiro está hoje movimentando o mundo espiritual. Estamos movimentando o mundo espiritual, e isso incomoda o inferno. Isso incomoda o inferno, irmãos. Então o Evangelho sempre provoca reação. Em Tessalônica, a pregação do Evangelho gerou alvoroço. Alguns creram, outros rejeitaram, mas ninguém ficou indiferente. Houve uma grande reação ali. Muitas pessoas creram, muitos rejeitaram, mas ninguém ficou indiferente à pregação do Evangelho. Onde o Evangelho verdadeiro é anunciado, estruturas erradas são confrontadas e vidas são expostas à luz da verdade. Como crerão? Como crerão se não há quem pregue? Tem um louvor que fala, eu gosto muito. Eu aprendi um pouco de fala, tem meu telefone aqui. Ele fala assim: fala de louvores, né? Palavras vazias, sem avivamento. Irmãos, está
cheio de, infelizmente, irmãos, sermões, como o evangelista Senhor fala, aquela marmita fria, preparada na última hora, sem oração, sem jejum, sem pergunta. Meu Deus, o que você quer falar para o seu povo? Deus não quer isso dos públicos. Nós vamos nessa noite sobre isso aqui. Palavra para os pastores, unção, autoridade na palavra. Uma palavra pregada com ousadia, ela não volta vazia de maneira alguma. Não de maneira alguma. E o segundo ponto que nós frisamos nessa noite: alvoroçar o mundo é viver uma fé prática. Falar, até papagaio fala, não é isso? Mas alvoroçar o mundo é viver uma fé prática. Uma fé prática. Ah, Jesus cura. Aí tem alguém do lado da minha casa. Vamos lá, vamos orar, vamos colocar a mão na cabeça dele, vamos abençoar, vamos profetizar a cura. Então, alvoroçar o mundo, irmãos, é viver uma fé prática. Não somente pregar, não somente ler, mas colocar em prática o que nós ouvimos, o que nós lemos, colocar em prática. Jesus cura, cura. Eu te abençoo em nome de Jesus. A Bíblia diz que Jesus liberta, que no nome dele os espíritos vão embora, Satanás sai em nome de Jesus, porque a Bíblia diz assim. Então isso é viver uma fé prática. Então alvoroçar o mundo é viver isso. Paulo e Silas não apenas pregavam com palavras, mas com suas atitudes. Apóstolo Paulo diz que nós somos uma carta viva. Nós somos lidos pelas pessoas lá fora. Então a pregação, muitas das vezes, ela é muito mais lida em nós do que o que nós falamos. Nós somos lidos pelas pessoas. Então a pregação desses homens não era somente palavras, mas tinha atitudes. Eles viviam aquilo que anunciavam. Viviam aquilo que anunciavam. E nós estamos numa vigília de oração. De oração. E talvez essa semana, não sei, amanhã ou depois, quarta-feira, você vai ser tentado a murmurar. Não faça isso. Não faça isso. Nós temos que viver o que nós cremos. Foi falado aqui que o Senhor, Ele está no controle de tudo. Então, se Ele está no controle de tudo, Ele está no controle da minha vida também. Mesmo que tudo pode mostrar o contrário, mas Deus está no controle de tudo. Então nós temos que viver o que nós pregamos e o que nós oramos. Eles viviam aquilo que anunciavam. A fé cristã não se limita ao templo, mas se manifesta no lar, no trabalho, na sociedade. Não pode limitar ao templo a nossa fé cristã, porque as maiores batalhas aconteceu lá de fora. Irmãos, entrou para dentro que é gostoso demais. Louvor, mas lá no trabalho aquele patrão atribulado, aquele colega atribulado. Lá na sua casa uma conta para pagar o dinheiro, não cai lá na conta ainda. Uma conta que vai vencer. O menino que adoece. Ser crente aqui dentro é fácil demais, mas lá fora é que o negócio estreita. E é lá de fora que nós temos que provar que nós somos crentes. É lá de fora, né? Nós, o nosso Deus, nós, a nossa família, lá no seu trabalho, você, Deus. É lá de fora que é a nossa fé, porque aqui no templo é muito fácil. Então uma fé que alvoroça o mundo, ela tem que ser vivida na prática. Uma igreja viva é aquela que influencia o ambiente ao seu redor, refletindo o caráter de Cristo em todas as áreas da vida. Isso é uma igreja viva, que influencia quem está à sua volta. Esse é o nosso papel. A igreja viva é aquele crente, aquele homem, aquela mulher, aquele jovem, que quando alguém está num sufoco, aquela fulana é crente, eu vou na casa dela.
Aquele fulano é crente, eu vou conversar com ele, ele vai me ajudar. Eu vou pedir para ele orar para mim. Então isso é uma igreja viva. Uma igreja viva. Mas não uma igreja apática, que ninguém pode ir. Ou seja, o agente secreto de Deus, né? Agente secreto de Deus, ninguém nem sabe que é crente, não. Mas nós somos uma igreja viva. Como Paulo disse, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é o quê? Poder de Deus. E tem gente que vergonha, irmãos, não pode. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é poder de Deus. O problema ali dessa acusação de transtornar o mundo, de bagunçar o mundo, o problema não era de Paulo. Não era Paulo que era o problema. O que causava isso é quem estava na vida de Paulo. Paulo não conseguia ficar quieto, cheio de Espírito Santo, irmãos. Chegar a um lugar cheio de pecado, gente, ele não conseguia ficar quieto. Nós vemos aqui que ele chegou ali, o que ele fez? Ele procurou logo a sinagoga para disputar com os judeus. Ele já caçaram o problema. Eu vou lá mostrar para eles que o meu Jesus ele ressuscitou. Eu vou lá mostrar que eles estão mandando o caminho reto, estão esperando alguém ainda que já veio. Eles estão na lei lá, não. Vou mostrar para eles. E Paulo ele ia nesses lugares. Ele ia nisso, ele procurava debater aqueles homens e mostrar, né, mostrar na íntegra, na prática, o poder de Deus na vida dele. Ele ia fazer isso. Então o problema não era ele, irmãos. O que causava o problema não era Paulo, era o Espírito de Deus na vida de Paulo. Um crente cheio de Espírito Santo, ele incomoda. Incomoda o bom sentido, irmãos, incomoda o inferno. Incomoda, irmãos. Incomoda. Porque onde a luz chega, a treva tem que sair. Onde a luz chega, a treva tem que ir embora. É por isso que ele não quer que você caminhe. É por isso, como o pastor Leuci, que a sua conta não está esbanjando dinheiro. É por isso que a enfermidade às vezes bate na porta. É por isso que as coisas parecem mais difíceis para o crente. Aí o crente que não entende essas coisas desanima. Ah não, mas está tão difícil que eu... Ah não, vou caminhar mais não. Tem um monte de crente assim que não entende as perseguições ou as retaliações da vida dia a dia. Mas não é sempre assim não. Eu já citou aqui o salmista falando, né? É melhor um dia nos seus atos do que 1000 em qualquer outro lugar. O salmista Asaf, né? Começou a olhar para os ímpios, engordando, prosperando, e desejou estar no lugar deles. E começou até a querer desviar. Mas quando ele entrou no templo, o que eu estava pensando? Misericórdia, Senhor. Misericórdia. É melhor estar na tua casa, na tua presença. É melhor estar na tua presença. Então a acusação contra os apóstolos dizia que eles anunciavam outro rei, Jesus. O mundo, irmãos, ele tolera a religião, mas ele rejeita o senhorio de Cristo. Está cheio de religioso lá fora aí, mas ele rejeita o senhorio de Cristo. Rejeita se submeter à vontade de Cristo. E é o que o Senhor está querendo. Ele quer o quê? Reinar em nossas vidas. O que é reinar? É nós fazermos o que Ele quer que nós façamos. Senhor, eu aceito o seu senhorio, faz a sua vontade na minha vida. Religioso tem demais, irmãos. Tem demais. Muito religioso, muita religião, mas aceitar o senhorio de Cristo são muitos poucos. Muitos poucos, mas aqueles que estão sujeitos a aceitar isso, o Senhor abençoa. O Senhor usa. O Senhor usa. Eu tenho assistido ultimamente dentro da cá muitos podcasts, algumas pessoas, alguns homens que eu fico, meu Deus, onde que esse homem estava? Homens que têm uma experiência com Deus tremenda, homens usados por Deus de maneira extraordinária. Aonde que esse homem estava? Eu não sabia. E se me apareceu, meu Deus. Então, irmãos, as coisas de Deus parece que é abafado. Parece que o inimigo não quer que o milagre seja falado.
Ele não quer que isso aconteça. Então tem muitos anônimos cheios de Deus para fora, cheios, e sendo usado por Deus. Usado por Deus. Deus continua fazendo milagre, continua operando milagre, Ele continua procurando pessoas para usar. Para nós encerrarmos aqui, Deus ainda procura quem alvoroça o mundo. Você quer ser um? Deus procura ainda quem quer alvoroçar o mundo, que quer perturbar o inferno. Deus está procurando esses homens. Quem sabe o Paulo no dia de hoje, né? O Pedro, o Barnabé, o Filipe. Deus está procurando. Deus não procura pessoas perfeitas, mas Ele procura pessoas disponíveis. Disponíveis. A pregação do pastor Zezé: ai de mim que eu vou perecendo. Eu sou cheio de pecado. Habito no meio do povo cheio de pecado. Ai, ai, ai. E eu vi a glória de Deus. Aleluia. Mas ele estava disponível no momento. Estava disponível. O que aconteceu? O anjo vem de lá, toca na boca dele. Isso purificou a sua Deus. Isaías, um dos maiores profetas do seu tempo. O que mais profetizou, profeta messiânico, pecador. Mas teve um encontro verdadeiro com o Senhor. E falou: eis-me aqui, Senhor, estou disponível. Eu estou disponível. Segura para quem? Deixa eu falar aqui, estou acabando. Então Deus não procura pessoas perfeitas, mas disponíveis, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, dispostos a viver o Evangelho com ousadia, mesmo diante das dificuldades. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vida, né? As ovelhas já arrebataram. Todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Você está disponível? Você quer alvoroçar algum? Vamos orar. Já convido os Zezé, vou fazer uma oração breve. Faz Zezé, tem que passar. Aleluia. E a minha oração nessa noite, e a sua oração vai ser: Senhor, me usa nessa terra, Senhor. Senhor, eu estou disponível, Senhor. Faz de mim o que o Senhor quiser, me usa do jeito que o Senhor quiser usar. Deus, em nome de Jesus, Pai, nessa noite, Senhor, aqui está a tua igreja, aqui está o teu povo, Senhor, que se dispôs nessa noite a estar aqui, Senhor, nessa vigília de oração, ó Pai, para buscar a tua face, a tua presença, ó Senhor. Deus, e eles querem, eles desejam, ó Pai, almejam, ó Deus, ser cheio do Espírito Santo, ó Senhor, e fazer um alvoroço na rua onde mora, um alvoroço, ó Pai, onde trabalha, Senhor, um alvoroço, ó Pai, no meio da família, Senhor, meu Deus, venha abençoar os seus filhos nessa noite, meu Deus, derramando a tua graça, meu Pai, derramando, Deus, a tua unção sobre cada um deles, ó Senhor, e manifestando o seu poder, papai, meu Deus, dando ousadia, meu Pai, na palavra, Senhor, meu Deus, tirando todo impedimento, ó Pai, tirando toda timidez, ó Senhor, mas que possam falar, que possam ouvir a sua voz, Espírito Santo, e ser usado pelo Senhor, ó Pai, meu Deus, abre os ouvidos espirituais para ouvir, ó Pai, a tua voz, Senhor, meu Deus, abre os olhos, ó Senhor, Papai Santo, dê sonhos, ó Pai, dê visões, ó Deus, a sua igreja, ó Senhor, e usa com poder e grande autoridade, meu Senhor, meu Pai, louvado seja o teu santo nome, Senhor, aviva, Senhor, aviva a tua igreja, meu Pai, manifesta, assim, ó Deus, o teu poder, ó Pai, Senhor, nos enche do teu Espírito Santo, ó Senhor, a tua palavra diz, Senhor, o Senhor mesmo quem falou, ó Pai, que nos últimos dias o Senhor derramaria esse Espírito sobre toda a carne, ó Senhor, e nós iríamos profetizar, ó Pai, pelas visões, ó Senhor. Eu creio, meu Deus, eu creio, Senhor, que é para esse tempo, Senhor, eu creio, papai, que é para esse ano, Senhor, eu creio, Senhor, que é para partir de agora, ó Pai, Deus, em nome de Jesus,
tua igreja, abençoa o teu povo, meu Pai, e comece a usar a partir de hoje, Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Começa a dar visões, ó Pai querido, discernimento espiritual, ó Pai, ousadia para pregar a tua palavra, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Derrama a sua graça e a tua misericórdia sobre nós, ó Pai. Queremos fazer para o Senhor, nos ajuda, nos reveste, nos capacita, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, amém.